Dia 10 da manhã, dia 26 de abril de 2025, esse é o Relâmpago nos Esportes. Estamos ao vivo aqui na Rede Relâmpago para trazer as notícias mais importantes do Brasil e do mundo em relação aos esportes. Olha, é sempre bom praticar esporte, né? E por isso a gente aqui coloca para você todas as informações, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, e claro, com especialistas. Hoje o especialista é o Maicon Benetton, lá direto de Vacaria, Rio Grande do Sul. Ele está por lá e vai trazer informações tanto regionais, quanto nacionais, quanto internacionais, enfim. Os nossos especialistas são os melhores e por isso são bem qualificados, por isso estão aqui, pois na Rede Relâmpago estão os melhores. E se você perdeu alguma live, não fique chateado, não fique tenso, não tem problema nenhum. O que você pode fazer? Vá até o canal da Rede Relâmpago no YouTube. Você sabia disso? Não sabia? Então vai ficar sabendo agora. Desde junho de 2020 até hoje, nós temos todas as lives por lá, todas as lives, todas. Desde junho de 2020, olha isso, já tem 5 anos, quase 5 anos de lives e todas elas estão lá. Tanto os programas com os especialistas, como é o de hoje, né, com o especialista Maicon Benetton, quanto também os entrevistas, né, o Relâmpago Entrevista, o Mundo Relâmpago, o Música, vários programas apresentados por mim, Vitor Porto, a primeira página também, que é Super Notícias, todas as notícias do esporte, cotação de dólar, clima e tudo mais. Mas hoje é Relâmpago nos Esportes, estou aqui com a bola do Paris Saint-Germain, né, nós vamos falar hoje da Champions também um pouquinho. Então, deixa eu chamar o nosso grande amigo aqui para poder comentar com a gente, para poder, vamos dizer assim, me ajudar. Relâmpago, vamos chamar direto... Opa, a bola caiu. Direto do Rio Grande do Sul, especificamente de Vacaria, Rio Grande do Sul, nessa manhã de sábado. Maicon Benetton, bom dia! Bom dia, grande Vitor Corso, a lenda das lendas. Como é que tá o amigo? Bem, um pouquinho de sono, você deve estar vendo pela cara, mas está tudo certo, né? Uma live de madrugada, 10 da madrugada. Meu grande amigo Maicon, quero te agradecer novamente, mais uma live sensacional, mais um Relâmpago nos Esportes aqui conosco. E também pedir para que você mande beijo, abraço para quem você quiser. E falar um pouquinho, claro, do seu trabalho na internet, os seus canais, como é que a coisa está fluindo, suas transmissões, se tem transmissão agendada para esse final de semana, manda ver aí, o espaço é seu. Vamos lá, Vitor Corso. Primeiramente, né, nós estamos ao vivo pelo Segue o Jogo 90 também, né, junto com o Rede Relâmpago, aí, parceria top. Vai ter transmissão sim, Vitor, hoje, 4 da tarde, Internacional e Juventude, ao vivo, exclusivo pelo Segue o Jogo 90. Amanhã, haja coração, hein, Vitor? Flamengo e Corinthians, 4 da tarde, ao vivo, exclusivo também. Mandar um abraço aí para minha esposa aí, que também está trabalhando nessa hora aí, também tá com o bebezinho aí, quase 6 meses aí, também vindo o Charles ao mundo aí, já tá jogando futebol, Vitor Corso, dentro da barriga, né, já tá dando chute. Então, né, que venha com saúde aí, estamos ansiosos aí para reconhecer o herdeiro aí que vai vir em mês de agosto, né? Se Deus quiser, aí com o Glória também subindo aí junto. Então, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho do Glória aí, tem novidades também do Glória. Mas agradecer, Vitor, agradecer a você, agradecer o espaço aí que você sempre está dando aí para todos os especialistas, não somente eu, né, Vitor, mas todos aí, todos estão tendo a oportunidade de mostrar seu trabalho, de estar junto com a Rede Relâmpago aí. Isso aí, sabe que a parceria não é de hoje. Vai ser sempre, sabe, pode contar comigo sempre. Claro, com certeza, esse é Maicon Benetton, já está um bom tempo aqui com a gente na Rede Relâmpago. E olha, amanhã tem estreia também de programa esportivo aqui na Relâmpago, 11 da manhã tem o Prorrogação. Futebol, opinião e ponto. Mesa redonda, trazendo polêmicas, trazendo 4 pautas de muita polêmica para que sejam estudados e sejam falados pelos nossos especialistas. Tem estreia na Relâmpago com Alexandre Valente e Emerson Charles. Com o comando eu estarei e também como convidado o Roberto Dantas. É claro que a gente vai alternando, o Maicon Benetton também vai participar de algum momento do Prorrogação, a Nayara Dordeste também, mas os fixos são Alexandre Valente e Emerson Charles, esses 2 novos contratados que vão fazer comentários especialíssimos. Amanhã, 11 da manhã também, lives matinais, né, da Rede Relâmpago, matinais desse final de semana, para começar direitinho. Por quê? Porque à tarde terei
Flamengo e Corinthians. Estarei no Maracanã ao vivo para poder cobrir por lá. Vou tirar foto, mandar alguns vídeos também para aqui para o pessoal do Relâmpago dos Esportes. A gente vai acompanhar essa super festa. Vamos começar com uma notícia do Rio Grande do Sul, porque o Michael está no Rio Grande do Sul e ninguém melhor do que ele para poder, vamos dizer assim, traduzir para a gente tudo o que está acontecendo por lá. Por exemplo, notícias do Rio, né? Aqui a gente respira um pouco o futebol do Rio, a gente sabe um pouquinho mais e a gente conta aqui. E o Michael Benetton, que é do Rio Grande do Sul, ele está por lá e ele está sabendo toda a movimentação. Inclusive, ele anda pelo Glória de Vacaria. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Glória também. Mas a principal notícia por aí, pelos Pampas, é sobre o Grêmio, que anunciou ontem o retorno do Luiz Felipe Scolari ao clube. 5 vezes, gente, 4 vezes como técnico, essa é a 5ª passagem no Grêmio, vamos dizer assim, mas agora não como técnico, e sim como coordenador técnico, que é uma função semelhante ao que ele desempenhou no Atlético Paranaense em 2023. O presidente Alberto Guerra e Filipão conversaram pela primeira vez na última sexta-feira e nessa semana selaram o acerto para que o profissional assumisse o cargo em definitivo. O clube não contava com um coordenador até então, mas era um desejo da direção. O treinador é o Mano Menezes, vai auxiliar, né, o Mano lá no Grêmio. O Mano afirmou que não teria nenhum problema em trabalhar com o colega pentacampeão do mundo em 2002. Parece que a relação deles é super amistosa, super boa, mas Michael Benetton, eu quero saber de você, se é isso mesmo, o que você acha dessa contratação? O Grêmio acertou e agora vai, como é que é o negócio? Está lá na zona de rebaixamento, hein? Tem que tomar cuidado. Vitor, até o Grêmio tá na série, vamos colocar o português certo. O Grêmio tá uma bagunça esse ano, né? Vamos colocar o português certo. O Grêmio tá uma bagunça porque pode ver que todos os jogos do Campeonato Gaúcho e do Brasileirão, o Grêmio tomou gol no meio, pelo meio de campo. O Grêmio não tinha meia. Não estou colocando culpa do Quinteiros, vou deixar bem claro isso. Não é culpa do Quinteiros. Mas o Quinteiros não deu certo. Não deu liga. Ele queria fazer um modo de trabalho, jogador outro modo de trabalho e não fecha. Se vai dar certo, Mano Menezes e Felipão, só o tempo vai dirá, né? Vai dizer aí mais para frente. Mas eu acredito, Vitor, na minha humilde opinião, que dá certo. Acho que o Grêmio está precisando de um casca ali, né, um vestiário ali para dar uma movimentada. E o Mano Menezes, ele tem um trabalho de 1 ano. Vocês podem reparar, tirando a Batalha dos Aflitos, a famosa Batalha dos Aflitos do Grêmio, ele não durou mais que 1 ano num clube. 1 ano ele deu certo no Fluminense, outro ano já não deu mais certo no Fluminense. 1 ano deu certo no outro clube, outro ano já não deu certo no Corinthians. Então, para você ver que o Mano Menezes é para 1 ano. Tomara, né? Torço aí para o Mano que consiga tirar o Grêmio primeiramente da zona do rebaixamento, que o Grêmio acho que não cai. Vou deixar aqui bem claro, hoje escrito, hoje, né? Vamos colocar aí que é dia 26 de abril, já vou dizer o Grêmio não cai. Só que também não digo que o Grêmio vai ser campeão. O Grêmio vai chegar ali no meio da tabela para cima ali, eu acho que consegue chegar tipo uma pré-Libertadores de repente, mas vai ter que jogar. Já mostrou serviço no Grenal, que eu tava no Grenal, vi o Grêmio totalmente diferente, achei que o Grêmio ia, vamos colocar bem porque certo, achei que o Grêmio ia perder o Grenal, por causa desse meio de campo, mas ajeitou o Jaime Freitas lá, ajeitou o meio de campo, o Grêmio começou a jogar. Já no meio de semana, mas o Grêmio empatou com o Godoy Cruz, mas jogou muita bola, jogou muito bem. Empatou. Uma falha do Jamerson, mas empatou. Mas era merecido vitória do Grêmio. Então agora, né, vai enfrentar o Vitória lá no Salvador. É um jogo difícil. É um jogo difícil. Não vai ser tão fácil assim como estão imaginando. Mas precisa pelo menos o empate, né, Vitor? Ou, de repente, arrancar uma vitória, né? Porque perder ponto em casa, matou com o Inter. Vai ter que recuperar fora. Então, time, eu fiz a soma, Vitor, antes, até na semana, quando nós combinamos o horário, eu fiz já a soma. Se qualquer time do Brasileirão ganhar todas em casa, são 19 rodadas, certo? São 3 pontos cada rodada, se fosse 20, dava 60. 57 pontos já não cai mais. Sim. Então tem que ganhar todas em casa. Mas não, claro que não vai ser fácil ganhar todas em casa, então tem que recuperar fora. Então eu acredito que vai dar certo, acho que deu certo
essa ligação entre Mano e Felipão, mas vai ter que colocar dentro do campo e o jogador também vai ter que ajudar, porque o treinador não joga e o coordenador técnico também não joga, né? Uma baita contratação mesmo, Michael. Dois grandes medalhões do futebol brasileiro, Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari. Né? Parabéns pela contratação à equipe do Grêmio. O negócio agora é fazer o time rodar realmente, como o Grêmio, como o Michael falou. E o Michael fez um excelente dever de casa aqui sobre pesquisa. Olha o que aconteceu. Se o time ganhar todas as partidas em casa ou não perder pontos em casa, ele não é rebaixado. Então basta fazer o seu serviço dentro de casa, o seu jogo dentro de casa, vencer dentro de casa. Muito legal, muito bacana. E o Rio Grande do Sul está bombando, porque tem clássico hoje, E são histórias de vários clássicos, inclusive tem transmissão pelo Segue o Jogo 90, com a narração de Maicon Benetton. Além do Grenal, o Caju, o Brapel. Gente, o Rio Grande do Sul tem outro clássico digno desse nome, e ganhou força devido a um período de acirramento nas disputas entre os dois times. Trata-se do Juvenal. Quem arrisca aí quem seria o time? Juvenal. É o Juventude contra o Internacional. Exatamente o confronto desse sábado no Beira-Rio. Para esquentar a partida das 16 horas, a gente faz um levantamento sobre esse derby sensacional. E só olhando a tabela de classificação, a gente já olha que o Juventude é o melhor do Rio Grande do Sul, com 7 pontos ganhos. O Internacional tem 6 e o Grêmio está na zona de rebaixamento com 4. Grande jogo esse, entre Juventude e Internacional, né, o Maicon? Porque o Inter, a exemplo, o Juventude, ele começou muito bem, né? Está ali numa meiuca da tabela, em que acho que nem se esperava. E o Internacional, que começou bem lá em cima e pensávamos ser candidato ao título, começou a descer um pouquinho. O que você acha desse clássico, meu amigo? Ô, Vitor, vou começar falando do Inter, tá? Não porque sou gremista, mas tem que ser realista. O Internacional, cara, tem um problema com o Roger Machado. Tu pode reparar, o ano passado, quando o Inter jogou contra o Palmeiras, o Inter perdeu o jogo em casa contra o Palmeiras, o Inter não conseguiu mais a vitória até o final do campeonato. Ficou 3, 4 rodadas sem ganhar. Esse ano, estava invicto, 15 jogos sem perder, contando Gauchão e Brasileirão. Perdeu pro Palmeiras. E aí depois não conseguiu mais vencer. São 4 jogos sem vencer. Para tu ver a oscilação. O Roger tem muito dessa de oscilação no campeonato. Claro que todos os times vai ter. Não vai ter Palmeiras, não vai ter Flamengo, que vai ganhar todas. Vai ter oscilação. Só que o Roger assistiu o jogo em meio de semana ali contra o Nacional do Uruguai, que foi transmitido pelo Segue o Jogo 90. E o Inter tomou 2 gols em 10 minutos. Que isso não é o normal do Roger Machado. Mas o Inter joga melhor no segundo tempo. Vocês podem reparar isso. Primeiro tempo contra o Nacional não jogou bem. O Grenal também não. Segundo tempo jogou bem. Então, né, tem que abrir o olho. O Roger tem que já ficar mais atento sobre isso. Porque daqui a pouco pode tomar 3-0 como estava tomando do Nacional e não reverter o placar. Então, né, tem que ficar de olho. O Juventude já ao contrário, né, meus amigos? Fábio Matias aí tá fazendo milagre, que nem diz o outro no Juventude. Né, o Enio aí que estava, né, sendo afastado por causa de apostas esportivas voltou, né, não foi comprovado nada por enquanto. Já voltou fazendo gol, né? O Juventude eu acredito também, Vitor, junto com o Inter e Grêmio, que eu acredito que não caia. Todo mundo está colocando, pode colocar em todos os esportes aí, quem colocar, os 4 últimos estão colocando Juventude, eu acredito que não. Juventude está mais experiente, vamos colocar a palavra certa, esse ano do que o ano passado. Mas campeonato é difícil, né, Vitor? O campeonato é bem difícil, não dá para dizer quem vai cair, não dá para dizer quem vai ser campeão. Olha o Mirassol, todo mundo achava que o Mirassol ia cair, o Mirassol está surpreendendo todo mundo, né? Ganhando o Grêmio, empatou com o Juventude, então é 4 pontos em 2 jogos. Então, é um campeonato bem aberto, mas vai ser um grande clássico no grande, ilustre estádio Beira-Rio. É o grande estádio Beira-Rio, que fica lá na beira do rio. Rio Guaíba, isso? Rio Guaíba. Rio Guaíba, sensacional, estádio muito bonito, realmente. O estádio do Grêmio também é lindo, maravilhoso. O Alfredo Jaconi também, muito bacana. Parabéns ao Rio Grande do Sul, tem estádios belíssimos e bem confortáveis.
Falando ainda de Juvenal, né? Juventude contra o Internacional, foram 150 confrontos com amplo domínio do Internacional, que teve até agora 79 vitórias, marcando 241 gols. O Juventude venceu 33 vezes, colocando 130 vezes bolas nas redes coloradas. Essa partida entre Juventude e Internacional você curte hoje, às 4 da tarde, no Segue o Jogo 90. Isso aí, simples assim. Simples assim. Clássico gaúcho com Maicon Benetton na narração, fazendo tudo por lá. Ele é o cara. Olha, vamos fazer um pouquinho aqui das partidas aqui que estão acontecendo no Brasil e no mundo, só para deixar você bem informado, porque aqui o Relâmpago nos Esportes deixa você sempre bem informado. Sub-20, Brasileirão, aliás, Goiano, Campeonato Goiano Sub-20. Atlético Goianiense e Vila Nova vão empatando em 0-0. Outro jogo que está sendo disputado agora, tem 17 minutos no primeiro tempo. Grêmio, Anápolis e Goiás também vão empatando em 0-0. Pela Premier League, o Chelsea vai vencendo o Everton por 1-0. O jogo está no finalzinho, já estamos com 40 do segundo tempo. Chelsea 1, Everton 0. Bom, falando de Campeonato Brasileiro ainda, o Palmeiras é líder com 13 pontos, e segundo o Flamengo com 11. Fluminense e Bragantino têm 10 pontos. Eles fazem o G4. Lá na zona de rebaixamento, nós temos o Atlético Mineiro, o Santos, o Grêmio e o Sport. É claro que está no início do campeonato, né? Mas a gente já tem alguns medalhões aí, alguns grandes times lá na zona de rebaixamento. Precisa abrir o olho para poder não seguirem lá na zona da confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo. A sexta rodada tem Internacional Juventude, jogo que a gente já falou aqui. Aí ainda tem, hoje, 18h30, Mirassol e Atlético Mineiro, Ceará e São Paulo. Às 20 horas tem Sport e Fortaleza. Às 21 horas tem Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense. Maicon, e aí, essas partidas de hoje, o que você destaca? Sem ser, claro, o Inter e Juventude, que claro você vai destacar é o Clássico Gaúcho. Mas tem Mirassol e Atlético, tem Ceará e São Paulo, tem Sport e Fortaleza e tem Botafogo e Fluminense. Jogos bons, né, Michael? Destaco mais Sport e Fortaleza e Botafogo e Fluminense. Dois clássicos, uma do Rio e uma, né, do Norte. Tem também o Ceará e São Paulo, né, e Mirassol e Atlético Mineiro. Mirassol aí surpreendendo, sempre jogando bem no grande Baião, né, jogando bem aí, pode surpreender o Atlético Mineiro. Vitor, é só jogos clássicos, né? Só jogos difíceis. Quem dizia, né? Exemplo, Mirassol, Sport subir a Série B, vão cair. Não é assim o futebol, meus amigos. Teoria é uma coisa, prática é outra, né, Vitor? O Sport está em último, mas daqui a pouco pode ganhar 2 saídas ou no rebaixamento. O campeonato é muito dinâmico, né, Vitor? E é uma coisa, né, Vitor? O que esperar do Botafogo e Fluminense? Verdade. Botafogo numa crise, vamos colocar entre aspas crise, que não conseguiu desenvolver aquele futebol do ano passado. Fluminense com o grande Renato Gaúcho, que ganhou, estava ganhando 4-5, já empatou uma, já começou a balançar. Que jogo, Vitor. Esse eu quero assistir ao vivo, exclusivo, sentado no sofá, para assistir esse grande clássico. Que jogo. Mas só dá jogo difícil, né, Vitor? E outra coisa que eu tava vendo, Vitor e amigos. Red Bull Bragantino, hein? 4º lugar, 10 pontos, né? Tava vendo aqui 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Ó, abre o olho com o Bragantino no ano passado. Era para cair. Era para cair. Esse ano já surpreendeu. Negativamente, não dá para dizer, né, não dá para dizer outra coisa, o Grêmio. Né? O Atlético Mineiro, o Santos, tudo na zona do rebaixamento aí, meus amigos. E aí tu vê, o Mirassol em 11º, vamos colocar exemplo, né? O Vitória 16º, né? O campeonato é muito dinâmico, porque dá para ver uma coisa, Vitor. O Palmeiras tem 13 pontos. O Grêmio, que é o 19º lugar, tem 4. 13 para 4 são 9 pontos a diferença. Claro, para começo do campeonato já está uma distância bem ampla. Mas se tu for ver outra coisa, o 5º lugar, que é o Ceará, com 7 pontos, que é outra surpresa, e o Grêmio são 3 pontos. Do 5º ao 19º, meus amigos. Do 5º ao 19º, são 3 pontos. Então, para tu ver que uma vitória já muda tudo, né, Vitor? Só que é assim, né? Abra o olho
Atlético Mineiro, Santos, Grêmio, Sport, porque se começar a perder muito, daqui a pouco toma distância, e aí, meus amigos? Ah, tá no começo do campeonato, daqui a pouco tá no meio do campeonato, daqui a pouco tá no fim do campeonato, e aí cai para a segunda divisão. Aí não tem chororô, né? Não tem chororô. Partidas importantes, inclusive, dessas equipes para essa rodada, para poder sair um pouco daquela zona lá de rebaixamento. O Grêmio, por exemplo, enfrenta o Vitória da Bahia no Barradão amanhã às 18h30 e o Santos enfrenta o Bragantino, que está aí em alta, segundo o Maicon, realmente está, amanhã às 20h30. Além dessas partidas, amanhã nós temos o Flamengo e Corinthians, onde estarei lá no Maracanã para poder acompanhar, amanhã às 16 horas. No Allianz Parque, às 18h30, tem Palmeiras e Bahia. E no Parque do Sabiá, para completar a rodada, também tem o Cruzeiro contra o Vasco da Gama. Partida de domingo, o que você destaca, ô Maicon? Não dá para destacar outra coisa, né? Grande clássico das duas maiores torcidas do Brasil, que para mim, e do mundo, né? Que para mim, a maior torcida do Brasil, se for calcular, bem calculadinha do Flamengo, mas que jogo Flamengo e Corinthians, hein, meus amigos? Que jogo esse vai ser. Tomara, Vitor, e eu torço para isso e peço, amigos do Flamengo, amigos do Corinthians, faça gol. Faça bastante gol para me narrar. Não fique no 0x0 na mesmice, porque 0x0 ninguém merece. Faça bastante gol, nem que dê 6x6, 5x5, 4x4, 4x2. Eu quero narrar gol. Nesse jogo eu quero narrar gol com emoção. E ainda vou gravar, ainda vou mandar pro Vitor Corso com aquela emoção ainda. Então, né, meus amigos? Agora falando sério, então, né? É um grande clássico, né, Vitor? Flamengo e Corinthians é um grande clássico, não tem como dizer não, né? Duas maiores torcidas do Brasil. Destaco também, Vitor, o Palmeiras e Bahia. O Palmeiras numa crescente aí, né? Todo ano tá chegando na cabeça e tá disputando títulos junto com o Flamengo. E eu destaco, Vitor, nessa quinta rodada que nós temos, vai ser entre Palmeiras e Flamengo que vão disputar o título aí do Campeonato Brasileiro, porque são dois times que estão destacados, né? Tanto é que está em primeiro e segundo, estão diferentes 2 pontos. Né? Então, é um dos melhores elencos do Brasil e não tem como dizer não, né, Vitor? É isso aí, gente. Olha, o Campeonato Brasileiro está bombando. Tem o Arrascaeta, o Verratti e o Pedro Raul como artilheiros do campeonato. É claro que está bem no início, nós estamos agora na 6ª rodada, chegando na 6ª rodada, então tem muita coisa ainda para acontecer. Copa do Brasil, dias 29, semana que vem já, terça-feira, quarta e quinta-feira, temos jogos da Copa do Brasil. A Copa do Brasil que chega à 3ª fase, chamado 16 avos de final, que a partir daí são 32 equipes, se disputam em 16 jogos e vão para as oitavas os vencedores. Mas tem primeiro jogo e segundo jogo, hein? Tem que fazer aquele cálculozinho de resultados. Nós temos aí, só para dar uma repassada nas 16 partidas, o Operário enfrenta o Vasco da Gama. No Maracanã tem Fluminense e Aparecidense, tem Paysandu e Bahia, tem Botafogo e Capital, no Distrito Federal, aí time, né, novo. O Internacional contra o Maracanã também, uma grande novidade. Retrô e Fortaleza, Brusque e Atlético Paranaense, Ceará e Palmeiras, Maringá e Atlético Mineiro, Botafogo da Paraíba e Flamengo, São Paulo e Náutico, Cruzeiro e Vila Nova, Santos e CRB, Novo Horizontino e Corinthians, Criciúma e Bragantino, CSA e Grêmio. Essas são as equipes que estão disputando a 3ª fase da Copa do Brasil. O grande copeiro, o Grêmio está lá, está o Cruzeiro, está o Inter, está o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, está todo mundo, gente. Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer com a Copa do Brasil, que tem emoções aí para essa semana, né, Maicon? Tem bastante jogos, né, Vitor? E a surpresa para mim, olha o capital do Distrito Federal, né, meu amigo? Chegou nessa fase, vai pegar um grandioso Botafogo. Ah, se vai eliminar o Botafogo, ninguém sabe. Pode ser que dê uma zebra, mas é raro. O Internacional pegando o grande estádio Maracanã. Opa, desculpa, é o Maracanã, não é o estádio do Flamengo, mas é o Maracanã. Então é outro jogo também, que o primeiro jogo é no Beira-Rio, o segundo jogo no Ceará. Pode ser que pode de zebra também. CSA contra o Grêmio, pode ser que de zebra também. Copa do Brasil, meus amigos, não é que nem antigamente, que os grandes eliminavam os pequenos. Hoje em dia, pode acontecer o contrário. Vamos colocar o caso, Santo André, 15 de Campo Bom, que chegou na semifinal. Né? Então,
é uma grande emoção. E eu já vou dar um spoiler aqui, Vitor Corso, pro grande amigo. Os jogos que, de repente, eu irá fazer aí no meio de semana. Um é o Grêmio e CSA, 9h30 da noite, né, no Rei Pelé. E o jogo do Internacional, que é 7h da noite na terça-feira, Inter versus, né, o grande Maracanã, que não é o estádio Maracanã, mas é o Maracanã. E então vai ter aí jogos gaúchos da Copa do Brasil nessa semana. Na outra semana já faço outros jogos que não vai ser, né, gaúchos, no dia 22, melhor dizendo, do 5. Então, né, 21, 22, 23, eu acho que é, 20 ou 21, 22, eu acho que é isso. Então, né, vou fazer outros jogos aí para intercalar, porque os meus amigos ficam, mas tu tem que fazer jogos do Sul. Não, vou fazer jogos gerais aí para o Brasil e mundo assistir. Tem o pessoal do TikTok também que assiste, né, Vitor? Então, exemplo, o Vitor Costa está no TikTok, torce pro Flamengo. Daí eu vou fazer o Inter, o Vitor Costa não vai querer assistir. Então, queria fazer o Flamengo. Então, eu faço o intercalado para tentar colocar todos os times, né, Vitor? Ao vivo, exclusivo no Segue o Jogo 90. Tá certo, essa é a Copa do Brasil e você pode acompanhar, como o Michael disse, no Segue o Jogo 90, lá tem transmissões sensacionais. Vamos falar um pouco de Taça Libertadores da América. Nessa rodada, né, que passou agora, essa semana que passou agora, nós tivemos a terceira rodada que fecha, vamos dizer assim, uma metadinha ali da fase de grupos. Tá tendo essa correria toda, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, porque no meio do ano a gente tem um Mundial de Clubes da FIFA, onde praticamente esses dois campeonatos, esses dois campeonatos eles vão já estar na segunda fase, na fase do mata-mata. Quando retornarem do Mundial, eles vão pegar esse mata-mata. Então vamos falar dos brasileiros especificamente, na Taça Libertadores. A gente tem o Grupo A, a gente tem um brasileiro por lá que é o Botafogo. Ele nesse momento está na terceira posição, não se classificaria para a próxima fase, as oitavas de final da Libertadores. A Universidade de Chile lidera com 7 pontos, os Estudiantes com 6 e o Botafogo com 3. O Carabobo tem 1 ponto apenas. Esse grupo está um pouco ruim para o Botafogo, mas ele tem uma partida contra o Carabobo fora de casa e depois a gente tem contra Estudiantes aqui no Engenhão e contra a Universidade de Chile dentro do Engenhão também. Então são 2 partidas ainda em casa. Então vamos guardar essa informação. No grupo C a gente tem também brasileiro, tem o Flamengo. Central Córdoba é o líder com 7 pontos. Oh, meu Deus, Central Córdoba, né? Vem aí primeira vez disputando a Libertadores, já líder. A LDU tem 5 pontos, o Flamengo tem 4, está na terceira posição, também não se classificaria. O Deportivo Táchira tem 0 ponto, parece que já deu adeus, né, vamos dizer assim, a chances de classificação. O Flamengo ele tem o jogo contra o Central Córdoba lá na Argentina e depois, a exemplo do Botafogo, tem 2 jogos em casa, contra a LDU e contra o Táchira. Então, também vamos guardar essa informação. Ô Vitor, só posso dar um spoiler do Flamengo? O Flamengo tem um jogo decisivo contra o Córdoba. Por quê? Vamos colocar que o Flamengo perca o jogo contra o Córdoba. Córdoba vai a 10, certo? O LDU possivelmente vai ganhar, porque o outro time tem 0 ponto, vai a 8. E aí o próximo jogo, meus amigos, é Flamengo e LDU. Mesmo o Flamengo ganhando, chegar a 7, o LDU vai ter 8, tá? Só que o LDU tem um jogo decisivo contra o Córdoba em casa. Se ganhar, vai a 11. E vamos que o Córdoba ganhe, que é possivelmente que ganhe, vai chegar a 13 pontos, o Flamengo vai para a Sul-Americana. Então, é um jogo extrema importância essa contra o Córdoba lá na Argentina. É muito importante esse jogo realmente, não pode perder, senão vai ter que fazer conta. E aí a coisa fica pior, porque provavelmente a LDU deve vencer o Deportivo Táchira, que ainda não venceu nessa Libertadores, né? No grupo D, quem está se dando bem, tem brasileiro por lá, é o São Paulo, é líder do grupo, 7 pontos, mas coladinho com ele está o Libertad do Paraguai com 6, o Alianza Lima vem com 4 e o Tajeres até agora não pontuou, tem 0 ponto. O São Paulo tem jogo contra o Alianza Lima fora de casa, depois pega o Libertad e o Tajeres dentro de casa. Então, quer dizer, o São Paulo praticamente encaminhou a sua classificação, está muito bem, obrigado. No grupo E tem o Fortaleza. Fortaleza é o último colocado com 1 ponto. O grupo está um pouco embolado, mas o Fortaleza tem que abrir um pouco os olhos em relação a isso. O Atlético Bucaramanga é o líder com 5 pontos, o Racing vem em segundo com 4, o Colo-Colo com 2. O Fortaleza só fez 1 ponto.
Joga contra o Colo-Colo em casa, depois contra o Atlético Bucaramanga em casa e no final contra o Racing fora de casa. Fortaleza precisa estar muito bem nesses jogos de casa, tem que fazer pontos agora, a hora é agora, não pode deixar para depois não. No grupo F, já o Maicon vai comentar um pouco aí, ele está guardando na cachola dele ali essas informações todas. O Botafogo tem 2 jogos fora, 2 jogos dentro. No grupo F é o grupo da morte, onde o Bahia, gente, é líder com 7 pontos. O Inter vem logo em segundo com 5, está ótimo para a gente, os 2 brasileiros estariam classificados. Atlético Nacional com 3 e Nacional do Uruguai tem 1. Próximos jogos, o Bahia enfrenta o Nacional na Arena Fonte Nova. O Inter vai jogar fora contra o Atlético Nacional. Depois o Bahia joga fora contra o Atlético Nacional e joga fora contra o Inter. E o Inter joga contra o Nacional do Uruguai fora de casa. Então o Inter tem 2 fora. E depois enfrenta o Bahia no Beira-Rio para tentar garantir a classificação. É bem difícil, tá difícil para o Inter a tabela, vamos dizer assim. Tem 2 jogos fora, mas para o Bahia tá molezinha, é só manter. O Palmeiras, gente, eu não sei se todo mundo tem 9 pontos, mas o Palmeiras, acho que é o único, o único que tem 9 pontos, 100% de aproveitamento. Ele gosta dessa posição, inclusive o Palmeiras, ser o melhor, né, da primeira fase, enfim, já pasmem. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, é o líder. Eu acredito que já está classificado. Depois vem o Cerro Porteño com 4 pontos, o Bolívar com 3. Fica aquela embolação ali, devem ficar entre os 2. Os Palmeiras só precisam de mais uma vitória para poder garantir. E o Sporting Cristal tem 1 ponto. O Palmeiras tem 1 jogo fora de casa, que é contra o Cerro Porteño, e 2 em casa ainda. Bolívar e Sporting Cristal. Então, olha, tá melzinho na chupeta pro Palmeiras. A grande novidade lá no grupo H é o San Antônio Bulo Bulo, que precisa a gente comentar que ele estaria classificado junto com o Vélez Sarsfield. Ô, Maicon, o que você destaca aí dessa Libertadores e os nossos brasileiros? Quem é que tem chance, quem não tem? O que você está olhando por aí? O Flamengo, você já falou, né? Que é um jogo decisivo aí, né? E os outros? O que você acha? Eu vou começar brincando aqui, né? A live tem que ter uma brincadeira, né, Vitor? O Velo Gulo Gulo tá engolindo todo mundo aí, né? Vamos abrir o olho. Vamos lá. Palmeiras, para mim, está classificado. Não tem como dizer não. Palmeiras periga não ganhar do time da Argentina, do São Lourenço, mas vai ter 2 jogos em casa, então garantiu a classificação, mais 1 ponto, está garantido. O Bahia, para mim, se ganhar contra o Nacional, está garantida a classificação. O Internacional complicou mais um pouco. Porque se o Inter não ganhar do Atlético Nacional, o Inter vai ficar com 5, o Atlético vai a 6. Depois tem Atlético Nacional e Bahia. Bahia, possivelmente, com a vitória, vai estar já classificado. O Atlético Nacional ganhando vai chegar a 9 pontos. Se o Inter não ganhar do Nacional, já não classifica mais. Vai ter que ganhar contra o Nacional. E aí, último jogo, Inter e Bahia. O Bahia provavelmente vai poupar titulares, porque vai estar classificado. E aí, Nacional e Atlético Nacional. Possivelmente, se o Nacional não ganhar do Internacional, está fora. E o Atlético Nacional vai precisar ganhar um clássico. É um clássico, né? Mas pode ser que dê. Fortaleza, para mim, é o time mais complicado na tabela, porque tem jogos bem difíceis, né? Contra o Colo-Colo. O Colo-Colo vai precisar ganhar. Então, para mim, dos brasileiros que, para mim, praticamente está fora é o Fortaleza. São Paulo também tá que nem o Bahia, se ganhar mais uma e tem 2 jogos em casa, já para mim já está classificado. Flamengo, abre o olho, meu Flamengo. Abre o olho, meu Flamengo. Ganha lá do Córdoba da Argentina, pelo amor de Deus. Senão, dá Deus também para mim e vai para a Sul-Americana. Botafogo é a mesma situação, Vitor Coelho, do Flamengo. Vai jogar com o cara bobo. Será que o cara bobo vai surpreender o Botafogo? Será que o cara bobo vai deixar o bobo Botafogo? Vamos ver. Será que o cara bobo é bobo? O cara bobo não é bobo, não. Vamos ver. É isso aí. Depois tem 2 jogos difíceis, que é o Estudiantes em casa, né? E pega a Universidade do Chile em casa. Para mim, se o Botafogo não ganhar do Estudiantes, que é a 5ª rodada, dá Deus também a competição, vai para a Sul-Americana. Mas acredito e torço, né, Vitor, que todos os brasileiros aí surpreendam as minhas previsões aí e classifiquem. Mas de todos aí, o mais difícil, o mais complicado e possibilidade é 10% de classificação é o Fortaleza, Vitor.
porque começou mal a Libertadores. E aí pode ser que dispute para ir para a Sul-Americana, mas vai ter que ganhar aí também para ir para a Sul-Americana, senão tá fora em tudo, né, Vitor? Olha, destaque aqui para o San Antônio Bulo, que a gente estava falando aqui brincando, que é o seguinte, gente, eles estão no grupo H, e no grupo H nós temos só times, vamos dizer assim, tradicionais na Taça Libertadores. Tem o Vélez Sarsfield, da Argentina, inclusive campeão da Libertadores, já foi campeão. O Peñarol, do Uruguai, não precisa nem falar, pelo amor de Deus, um super gigante de futebol sul-americano. E o Olímpia, do Paraguai, que também é outro grande gigante. E está lá o San Antônio Bulo, da Bolívia, que está em 11º no Campeonato Boliviano. Ele começou muito bem a Libertadores, vencendo o Olímpia por 3-2 em casa. Depois perdeu para o Peñarol, no estádio campeão do ciclo, por 2-0. E venceu em casa o Vélez Sarsfield. E aí a gente coloca em tese essa discussão que a gente falou, Michael falou muito bem, sobre o Campeonato Brasileiro. Vencer os jogos em casa garante o time não se rebaixar, garante o time pelo menos lutar por uma pré-Libertadores. O San Antônio Bulo está vencendo as partidas em casa. Mesmo que perca algumas, né, fora, não consiga um empate, dentro de casa ele está garantindo 100%. O que lhe facilitaria, pelo menos nessas fases da Libertadores, nessa primeira fase da Libertadores, 9 pontos. O que poderia, pasmem, dar a classificação para o mata-mata, num grupo como esse. Então, muito cuidado, muito bem feito a campanha do San Antônio Bulo. Vamos ver como é que vai ser a próxima partida dele. O Peñarol em casa. Então, possivelmente, mais uma vitória, caso ele consiga ficar aí nessa relação toda. Não é isso, Mário? É isso aí, Vitor. E os amigos podem falar, mas o Bulo era para ser o último colocado, 0 pontos, todo mundo ganhando dele. E aí tem times tradicionais, o Vélez, o Peñarol, o Olímpia, disputar para classificar 2. Como eu falo no Brasileirão, não tem times difíceis, meus amigos. Tem times que é zebra. E a zebra é um deles. E eu digo mais uma, se ganhar do Peñarol, ele chega a 9 pontos. O Peñarol fica com 4. Certo? O Vélez ganhando chega a 9. O Olímpia está fora do campeonato já. Certo? Próxima rodada tem Peñarol e Olímpia. Peñarol ganhando chega a 7. O Vélez ganhando, vamos colocar uma vitória do Vélez, que vai jogar em casa, chega a 12. A última rodada vai ter esse time contra o Olímpia. O Olímpia vai estar fora. Ganha contra o Olímpia, está classificado. E aí eu digo, aí é mata-mata, meus amigos. Aí é mata-mata. E pode surpreender. Já pensou o Bulo ganhando o campeonato da Libertadores, Vitor Corso? Pois é, vai ser um Once Caldas lá de 2004. Gente, a Sul-Americana também tem brasileiros. Vamos dar uma repassada aqui rapidinho. No grupo A não temos, mas no grupo B nós temos o Vitória. Está em terceiro lugar o Vitória. Com 2 pontos apenas, estaria fora, né, da próxima fase, já que só o primeiro colocado se classifica. Então, o Vitória precisa fazer pontos, porque a Universidade de Quito é o líder com 7 pontos e o Cerro Largo tem 4. Depois vem Vitória e Defensa e Justiça com 2 pontos. Toma cuidado, Vitória. O Corinthians também estaria de fora. O Huracan é o líder do grupo com 7 pontos, a América de Cali tem 5, o Corinthians tem 4. Precisa vencer suas partidas. O Grêmio também estaria por lá ali tentando aquele mata-mata que vem anteriormente para conseguir a classificação direta. A classificação direta ainda não está garantida. Godoy Cruz e Grêmio empatam com 7 pontos. Está melhor para o Grêmio, está legal. O Grêmio só depende de si para poder tentar fazer alguma coisa. Até porque são 3 partidas que estão faltando e o Grêmio tem 2 delas em casa. Então, legal, Grêmio. Só manter ali os resultados dentro de casa, pelo menos. No grupo E, o Cruzeiro ainda não pontuou, praticamente eliminado da chance de se classificar como primeiro lugar e, como segundo colocado, pode até dar conta, mas tem o Palestino lá com 6 pontos, está bem distante. O Cruzeiro tem 2 jogos dentro de casa, tem contra o Palestino e contra o União Santa Fé, mas a campanha é muito ruim. Essas 3 derrotas foram terríveis para o Cruzeiro, praticamente afundou-os. O Fluminense é líder no grupo, parabéns, Flusão, está com 7 pontos, com o Caldas que a gente acabou de falar tem 6, está ali na cola do Fluminense, deve ficar entre os dois ali a disputa pela classificação, no mínimo o Fluminense pega aquele mata-mata para ir para os oitavos. No grupo G, o Vasco da Gama e o Lanús
empatados na primeira posição com 5 pontos. O Vasco precisa sair um pouco daquele lance ali do Lanús, mas olha, tem 2 partidas fora de casa. Então é difícil para o Vasco, hein? 2 partidas fora. Uma contra o Puerto Cabello e outra contra o Lanús, lá na Argentina. Então, cuidado, muito cuidado com essas partidas. Depois é o Melgar aqui em São Januário. O Melgar está ali também colado, querendo classificação. O Atlético Mineiro é líder do seu grupo, 5 pontos contra o Caracas também, da Venezuela, também tem 5. O Galo vem mostrando força na Copa Sul-Americana, mas tem que tomar cuidado, hein? Tem jogo fora de casa contra o Deportes Iquique, que é o último colocado, mas costuma aprontar um pouco por lá. Tem 2 partidas dentro de casa, contra o Cienciano e contra o Caracas, o próprio Caracas. Vai ser simplesmente uma decisão no dia 15 de maio. Maicon, com esse aparate todo, os brasileiros estão indo bem na Sul-Americana. Quem você destaca que está indo bem e quem você destaca que está indo mal? Para mim é o Cruzeiro que está indo mal. Para mim que está indo bem é o Fluminense. E aí? Fluminense e Grêmio tá indo bem, né, Vitor? O Vitória tá indo mal. O Vitória tá indo mal também. Né? O Vitória, para mim, acho que tá fora. O Corinthians, surpreendente para mim. O Corinthians dá para ser 100%, né, Vitor? Se for pensar bem. E aí não tá sendo isso. O Grêmio só depende dele. Só depende dele para não ir para playoffs, né? Das oitavas, só depende dele. O Cruzeiro, meu Deus, que decepção do Cruzeiro. Até eu tô tentando falar o nome desse time, Vitor Corso, que o Cruzeiro, que é líder, é o... Deixa eu ver como é que tá o nome aqui. É o Muscuque Ruma, é isso? Runa? Muscuque Runa. Alguma coisa assim. Pelo amor de Deus, que nome mais esquisito. Mas tudo bem. Então, olhe para tu ver, meus amigos. Olha esse time. Olha esse time, a pontuação desse time. 9 pontos. 9 pontos. Olha a campanha, Vitor. Estava vendo aqui, da primeira rodada, 3-2 no primeiro jogo, 2-1 lá no Mineirão e 3-0 no União. 3-0. Olha a zebra, tá chegando a zebra. Fluminense, para mim, tá que nem o Grêmio, 7 pontos, mas para mim tá mais garantido do que o Grêmio, porque joga um jogo contra o último colocado, tem 1 ponto. O Vasco, para mim, também tá naquele meia boca, né, Vitor? Porque tem o Grêmio e o Fluminense positivo, tem Vitória e Cruzeiro. Tô positivo ou tô Vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma Sul-Americana, eu digo, Vitor, e brinco com os amigos, que é uma Libertadores da segunda divisão. Porque é jogos mais difíceis do que a própria Libertadores. Muito difícil. Muito difícil. Torcer para os times brasileiros também, Vitor, mas acho que o Cruzeiro aí, para mim, tá fora já. Vai cumprir tabela, porque vai ter que ganhar as 3 aí e torcer para o resultado é difícil, né? Pois é, o Cruzeiro, eu acho que acabou vamos dizer assim, a gente esperava muito do Cruzeiro, né, com as contratações e com tudo que ele vinha representando aí no início do ano, mas infelizmente para um campeonato internacional, o campeonato que o Cruzeiro participaria, que é a Copa Sul-Americana, está se dando mal. E no Campeonato Brasileiro também não está muito bem. Então, é hora de acender o alerta vermelho para o Cruzeiro. Bem colocado, o Mushuc Runa é do campeonato, ele é equatoriano, é um time equatoriano, parece que fundado por índios, e está em 8º lugar, por indígenas, aliás, é o 8º lugar no campeonato equatoriano. Um time de indígenas, muito bacana a história dele, é um time originário da cidade de Ambato, fundado em 2 de janeiro de 2003. Veio subindo de divisão, está muito bem e está disputando a Sul-Americana. Bacana. No próximo ano, de repente, até pinta uma Libertadores aí, que estão em 8º lugar no campeonato equatoriano, ali brigando pelas primeiras posições. Está bem encaminhado. E fez bem o trabalho de casa, né? Além de ter vencido o Cruzeiro dentro do Mineirão. Mushuc Runa é o destaque da nossa Copa Sul-Americana. Olho neles, sempre olho neles. Lá na Libertadores, o San Antônio Bulu e na Copa Sul-Americana, o Mushuc Runa. A gente vai passar, Maicon, a falar sobre esses times, então, nas nossas lives. Vamos falar sobre esses times para saber como é que ficam todas as coisas.
E a gente vai reagendar também, eu estou falando agora com o Michael, mas é claro, disponibilidade da agenda dele, a gente vai fazer mais Relâmpago nos Esportes com a participação do Michael, porque a gente tem aí essa recorrência dos jogos, principalmente do time de gaúcho, e também a proximidade do Mundial de Clubes da FIFA, que nós vamos ter uma grande transmissão aqui pela Rede Relâmpago, nós vamos ter uma cobertura muito grande da Rede Relâmpago. Bom dia para Ellen Kathleen, está aqui, muito curso, estou aqui, estou animada, é isso aí, animação nesse sábado maravilhoso, Ellen Kathleen, está sempre aqui com a gente. Beijo para você, Ellen Kathleen. Olha, para a gente falar um pouquinho agora sobre o Glória de Vacaria, novidade do Glória, e logo depois a gente fecha com a Champions e o nota 10, nota 0 do Maicon Beckton. São essas três pautas que a gente tem agora. Vamos falar sobre o Chelsea. Olha, tem o Chelsea também. Gente, o jogo 1-0 lá na Premier League. E no Sub-20 goiano, 1-0 para o Vila Nova em cima do Atlético Goianiense e 1-0 do Goiás em cima do Grêmio Anápolis. Vamos lá, Glória de Vacaria. O que aconteceu durante a semana, no mês? O que está acontecendo aí no Glória? Bom, Vitor Corso, novidade do Glória aí, né? Nada mais, nada menos a volta do grande goleador, do homem título, Charles está de volta, grande Charles está de volta ao Altos da Glória. Também contratou o Dos Santos para máquinas, Vitor Corso. Quem é o Dos Santos? Jogou no Fortaleza, no Ceará, hein? Fortaleza, no Ceará, hein? Rodado aí pelos times do Ceará, mas um deles, Fortaleza do Ceará. Também voltou o Ednei, lateral que tem identificado com o Glória, também está de volta. Vitor, o Glória, na contratação de 27 jogadores, são tudo novos. Idade média do Glória é 23 anos. Você falou na outra, inclusive, falou os nomes e as idades. Realmente, a média de idade baixou, não é isso? Isso, abaixou, não tem a casca, né? O experiente, claro que tem jogadores mais velhos, mas não tem aquele metade do elenco experiente. São tudo novos. Teve 2 amistosos, Vitor, Jeverton tá falando de mim. Aquele abraço pro grande Jeverton Duarte. Vitor. Grande Jeverton, que eu falei, inclusive, que o Caixinha não era técnico do Grêmio. Jeverton. Depois tu fala com ele, olha, o Vitor, depois vou participar de uma live com vocês, vou falar, Jeverton, você ficou aborrecido comigo quando eu falei que o Caixinha era técnico do Grêmio, e você queria o Caixinha no Grêmio. O Caixinha foi pro Santos, entrou dentro da caixa, não deu certo. Eu falei, agora sim, agora tem técnico tarimbado, pode até não dar certo, mas, o técnico do Grêmio, E voltando ao assunto, né, Vitor? Teve 2 amistosos do Glória na semana, o Sindicato dos Atletas. Quem é o Sindicato dos Atletas? É um time que reúne todos os jogadores, né, que estão no fim de carreira, fizeram um time ali, mas só para jogar amistosos. Glória 3-0 no primeiro amistoso na quarta-feira. Tava Charles, tava Dos Santos, tudo titular. No outro dia, no dia seguinte, jogou o time praticamente reserva, que não jogou quarta-feira, jogou na quinta. 4-0, quantos reunidos do Amador de Vacaria, 4-0, um chocolate. E o Glória já tem data de estreia, Vitor Corso. Dia 17 de maio, sábado às 3 da tarde, Glória e Santa Cruz, ao vivo e exclusivo. Vou dar um spoiler aí, que eu não falei, deixei para agora. Ao vivo e exclusivo pelo Segue o Jogo 90, direto do estádio Altos da Glória. Vamos estar passando as melhores emoções com o Glória esse ano. Vai ter alguns jogos que eu vou estar no estádio ao redor, né, perto aí de Vacaria. Alguns jogos eu vou fazer de casa, quando é mais longe. Mas os jogos no Altos da Glória vai ser ao vivo e exclusivo, direto do campo. Vou estar eu narrando lá, junto na cabine de imprensa, no grande Altos da Glória, ao vivo exclusivo, para Brasil e mundo. In loco. Transmissão in loco. In loco. Direto do estádio, com torcida, com tudo. Muito bem. Muito bem. É isso aí, Maicon. Parabéns, parabéns. Parabéns pelo trabalho. Qualquer dia eu vou em Vacaria, você vai me falar para eu conhecer esse estádio aí, hein? Eu quero conhecer o estádio. Vou te levar. Tu vai... Não é o Maracanã, né? Não é o Maracanã, mas é um estádio
É um estádio bonito, Vitor Corso, e eu já conheci vários estádios no Rio Grande do Sul com Glória, e é um dos melhores aí do interior, é um dos melhores, Vitor, com, Ah, né, com estrutura, com campo. Né? Tu vai gostar, tenho certeza que tu vai gostar do Altos da Glória, vai bater um monte de foto para levar aí para a família do sim, grande. vamos sim. Vou bater uma bola lá no gramado, lá, chutar pro gol e tudo mais. O Maicon, ele é amigo do presidente, ele é colega do presidente do Glória, da diretoria do Glória. Beijo para todo mundo, Glória. A gente sempre tem aqui o Espaço Glória, aqui no Relâmpago dos Esportes, sempre com o Maicon Bennington trazendo Ô, Vitor, informações. e esse ano, aí, se Deus quiser, Deus autorizar, aí eu vou comprar uma camiseta e vou mandar para a Rede Relâmpago aí, para camiseta do Glória. É isso aí. Ah, que beleza. É isso aí. Quero assinada também, se você puder mandar pra gente. Pela equipe aí, pelo pessoal todo. Bom, vocês sabem que eu tô aqui com a bola aqui, ó. Essa bola é do Paris Saint-Germain. Não que eu seja torcedor do Paris Saint-Germain, não que eu esteja torcendo do Paris Saint-Germain. Achei a bola muito bonita, beleza, ok. E é para falar também sobre a Champions. Gente, a gente tem nessa semana que está começando jogos decisivos na Champions. Só 4 estão lá, só 4 times estão lá para essa fase final. A semifinal que será disputada na terça e na quarta, dia 29 e dia 30 de abril. E depois o segundo jogo no dia 6 e 7 de maio, na outra semana, terça e quarta também. Primeiro jogo, Arsenal e Paris Saint-Germain. O jogo lá na Inglaterra, no Arsenal Stadium, sempre às 4 da tarde, tá, gente? Terça-feira, Arsenal e Paris Saint-Germain, 4 da tarde. Eu vou acompanhar esse jogo, porque esse jogo vai ser. Olha, vai ser. O Arsenal veio de tirando o Real Madrid. Tirou o Real Madrid fora. Né? O Paris Saint-Germain veio também, é claro que foi um pouquinho mais fácil, né? Foi o Aston Villa ali, não tem tanta tradição. Mas se classificou também e grandiosamente. Né? Boa partida, Arsenal e Paris Saint-Germain. E na quarta-feira, Barcelona e Inter de Milão. Barcelona e Inter de Milão. Jogo na Espanha. O Barcelona que goleou o Borussia 4-0, perdeu por 3-1, mas conseguiu se classificar. E o Inter de Milão que pegou o Bayern de Munique, venceu lá em Munique por 2-1 e empatou em 2-2. Por isso se classificou. Olha, super partidas, né, ô Michael? Que jogos, cara. Pelo amor de Deus, essas semifinais vai sair fogo aí. Barcelona e Inter de Milão. Arsenal e Paris Saint-Germain. Quem você acha que se dá bem logo de início? Grandes jogos, né, Vitor? Não dá para dizer um placar exato, mas eu vou colocar um placar que eu acho. Eu acho que 1-0 PSG em cima do Arsenal. Primeiro jogo lá na Inglaterra, mas vai dar PSG. Barcelona e Inter de Milão, 2-1 Barcelona. 2-1 Barça. E o Paris Saint-Germain e Barcelona saem vitoriosos, não é isso? Vitoriosos no primeiro jogo. Beleza. Nós vamos marcar um outro Relâmpago nos Esportes ainda na próxima semana, para o Maicon falar sobre mas depois das partidas, depois da terça e da quarta, de repente sábado que vem, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas a gente vai falar da outra partida, da segunda partida, mas deixa o spoilerzinho aí. Maicon acha que a Paris Saint-Germain e Barcelona vão começar ganhando aí, pé direito, começar com o pé direito. Maicon, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, infelizmente. A gente vai repetir, como eu falei, o Maicon vai estar mais vezes aqui conosco para poder analisar a rodada do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores também, e a Champions, que a gente está chegando aí na fase final, como a gente falou. Maicon, suas considerações finais, sua despedida e nota 10, nota 0 para você. Vamos começar com nota 0, nota 10, Vitor. Nota 10, Palmeiras e Flamengo disparando no Campeonato Brasileiro. Nota 0, Vitor, hoje eu vou ser diferente, hoje eu vou ser mais crítico e quem queira falar para mim no particular, fique à vontade. Quinteiros, nota 0. Por quê? Não deu um bom trabalho no Grêmio, né? Não deu liga, não fez o jogador jogar, deixou um buraco amplo no meio de campo. Então, Quinteiros, meus amigos, tchau pro Quinteiros e 0 para você. 0. 0,000. E minhas considerações finais, aí, agradecer ao Vitor Corso mais uma vez. Com certeza vamos estar mais vezes junto, Vitor. Pode contar comigo, tu sabe. Sempre falei para ti aí que estou sempre disponível aí para você quando você precisar.
Mandar um abraço pro Charles aí e também pro do Santos, que tá vindo comigo como Uber também aí, tá me ajudando aí também com ida e volta, né? Vou lá buscar e vou levar e vou buscar lá no estádio. Mandar um beijo, não pode dizer não, né, Vitor, para minha esposa, para um grande Charles que tá vindo ao mundo também. E aí vai ter, Vitor Corso, algumas redes relâmpagos aí que ele vai estar aqui, ó, no meu colinho aí, ó, para mostrar aí para vocês aí como é que é. Só para mostrar, né? Pro público aí, o Charles. Você vai comentar, não? Tem que comentar, pô. Vai jogar bola, Vitor Corso, porque o outro já tava chutando a barriga, o outro sentia a mãozinha dele, o pezinho chutando assim, já tá jogando futebol. Então, agradecer primeiramente também, Vitor, a Deus, né? Que sem Deus não somos nada, né? Então, por mais um dia de vida nossa, né? Que Deus abençoe a todos, né? Que dê paz, saúde. Que dinheiro nós corremos atrás, mas que dê paz e saúde. E faça um convite para os amigos. Assistam o Internacional e Juventude ao vivo, compartilha. Entra lá no TikTok, Instagram, Facebook, né? Comentem, me ajudem também a divulgar. E também amanhã, né? Nossa, quero só ver Flamengo e Corinthians, Vitor Corsa ao vivo, exclusivo de lá, né? E aqui no Sul, nós fazendo a transmissão pelo Segue Jogo 90. Tenha um bom dia, né? Agora quase uma boa tarde a todos. Fiquem todos com Deus e podem contar comigo sempre. Gente, esse foi o Relâmpago nos Esportes. Eu tenho a agradecer ao Maicon pela parceria já de anos. Manda um beijo carinhoso para a mamãe Natália, que está lá com o Charles na barriguinha lá, já está nota 9, camisa 9 do Glória, se Deus quiser, super centroavante para meter um bocado de gol. Né? Se não for 10 e faixa. E a gente volta com o Relâmpago nos Esportes na próxima semana. A gente vai agendar direitinho com o Maicon, porque tem muitas partidas decisivas rolando, ocorrendo. Então eu vou agendar com o Maicon. A gente tem mais periodicidade no Relâmpago nos Esportes para a gente comentar um pouquinho mais. E fica o convite, amanhã, 11 da manhã, antes da macarronada da nona, nós teremos estreia na Rede Relâmpago, prorrogação, novo programa, com o Emerson Charles e com Alexandre Valente. O super convidado é o senhor Roberto Dantas, e a gente vai alternando, Roberto Dantas, Maicon Benetton, Nayara do Nordeste, a galera do Relâmpago nos Esportes, para participar desse programa. Super polêmica, pautas polêmicas sensacionais. Amanhã, 11 da manhã, a gente espera você. Beijo, um excelente sábado. Tchau, tchau, pessoal. E curtam, segue o Jogo 90. Vai lá ver, ó, Juventude Inter às 16 horas. Tchau, tchau, valeu.